Você já ouviu alguém dizendo que ia tomar Tadalafila como pré-treino para fazer melhora do seu rendimento? Será que a ciência realmente sustenta esse tipo de informação? Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano, e na aula de hoje eu quero justamente conversar contigo sobre isso. Será mesmo que o Tadalafila como pré-treino, do ponto de vista para atletas saudáveis, para as pessoas saudáveis, é capaz de melhorar esse desempenho físico? Mas a primeira coisa que precisa ser pensada é o que é o Tadalafila? O Tadalafila é um fármaco que tem como função principal fazer vasodilatação seletiva. Deste ponto de vista, nós temos que entender quais são os principais mecanismos de ação que o Tadalafila tem. O Tadalafila, ele inibe a fosfodiesterase do tipo 5. A fosfodiesterase, ela é uma enzima que degrada o monofosfato de guanosina cíclico. Ou seja, se nós estivermos inibindo o PDE, nós vamos estar então permitindo um acúmulo desse GMP cíclico. Esse GMP cíclico nada mais é do que uma molécula que sinaliza o relaxamento vascular. E de que forma ele faz isso? Ele vai gerar justamente uma ativação da proteína quinase do tipo G, que aqui está representado como PKG, que gera relaxamento do músculo liso vascular e, inclusive, vai fazer aumento do fluxo sanguíneo. Essas duas relações acabam gerando, então, uma vasodilatação. Mas não é só isso. O PKG ele também pode aumentar o metabolismo energético, inclusive aumentando a homeostase lipídica. E quando a gente pensa, então, no Tadalafila, o Tadalafila, do ponto de vista de característica farmacocinética, ele tem uma meia-vida de aproximadamente 17 horas e meia, vai fazer, então, esse efeito vasodilatador prolongado, inclusive sustentado, e ele age de forma bem seletiva sobre a musculatura lisa vascular. Agora, vamos dar uma olhadinha se realmente utilizar o Tadalafila vai gerar melhoras do ponto de vista esportivo. Um estudo aqui do Guidetti de 2008, ele traz o seguinte: será que o Tadalafila ele consegue gerar efeitos ou melhoras no desempenho anaeróbio? E como principal resultado do estudo, ele traz que não tem diferença significativa entre utilizar o Tadalafila e o grupo que utilizou placebo do ponto de vista de parâmetros de potência anaeróbia. E como conclusão do estudo, esses pesquisadores dizem que administrar Tadalafila não gera alteração no desempenho anaeróbio de atletas saudáveis. Agora vamos dar uma outra olhada. Vamos olhar do ponto de vista mais aeróbio, ou seja, se existe alteração, efeitos no VO2 máximo, inclusive no limiar anaeróbio. Esse é um estudo aqui do Diluid, que traz como principais resultados. Do ponto de vista do VO2 máximo, não tem diferença entre tomar tadalafila e placebo quando o indivíduo está em condições de normóxia, ou seja, não estar sob efeito de uma hipóxia, de uma falta de oxigenação adequada. Do ponto de vista de uma normóxia, não tem alteração no VO2 máximo. Também não vai haver alteração no limiar anaeróbio, ou seja, naquela intensidade de transição entre a parte eminentemente aeróbia para a parte onde a gente está utilizando sistemas energéticos eminentemente mais anaeróbios, não foi identificado aqui nenhum tipo de diferença quando se utilizou uma dose única de 20 miligramas de tadalafila. Inclusive, do ponto de vista de acúmulo de lactato, também não tem diferença quando se utiliza o tadalafila como uma estratégia pré-treino para a melhora das suas condições fisiológicas. Sendo assim, tem um estudo aqui que é do Antinose, que é agora de 2023, que ele acaba trazendo os principais achados do ponto de vista da utilização do tadalafila, do ponto de vista de observação de questões mais físicas. A primeira coisa é clara,
de que havia GMPC, PKG, continua sendo, então, um modulador central da biologia muscular, ou seja, este acúmulo do monofosfato de guanosina cíclico, ativando, então, a proteína quinase G, fazendo com que haja um aumento do fluxo sanguíneo e também um relaxamento aumentado da musculatura lisa. Do ponto de vista de metabolismo oxidativo, existe uma certa melhora. Para além disso, a tadalafila tem efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do ponto de vista celular. É claro que, observando de forma crônica ou de forma aguda, os resultados são bastante diferentes, mas o estudo ele conclui trazendo sempre aquela principal observação de que é necessário que hajam mais estudos randomizados de longa duração para verificar a segurança da utilização crônica do tadalafila, quando a ideia é melhora do ponto de vista de rendimento. Então, concluindo o que a gente tem para conversar, nós temos que analisar as limitações dos estudos. A primeira é de que a grande maioria dos estudos, as amostras são muito reduzidas. Quando isto ocorre, existe uma limitação do poder estatístico, fazendo com que as generalizações dos resultados sejam minimizadas. Para além disso, os estudos têm tudo um prazo muito curto. Isso evita ou impede que a gente possa ter uma análise um pouco mais crônica dos resultados do ponto de vista de uso do tadalafila como uma estratégia farmacológica. Como os estudos são mais curtos, nós temos que ter cuidado com a segurança a longo prazo. É necessário ainda que mais estudos apareçam para que essas seguranças sejam mantidas do ponto de vista de risco para os atletas ou para lá o indivíduo que quer fazer exercício. E mais do que isso, mesmo que o tadalafila não esteja na lista de substâncias proibidas, nós temos que ter certos cuidados, porque nós temos que ver aqui quais são as implicações éticas e, principalmente, quais são os riscos clínicos que isto pode trazer. Sendo assim, para concluir mais esta aula, eu trago a seguinte dica, de que essa vasodilatação percebida e essa sensação de pump muscular do uso do tadalafila como pré-treino não tem se traduzido, pelo menos até o momento, do ponto de vista científico, em ganhos mensuráveis na força, na potência ou na resistência para indivíduos saudáveis. Ok? Então, fico por aqui com mais esta aula, onde a gente conversou um pouquinho sobre o tadalafila como uma estratégia pré-treino. Então, eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho para que você possa me seguir e vou disponibilizar também aqui uma outra aula para que você possa, então, acompanhar o canal. Ok? Um forte abraço e até breve.